Concurseiro, concurseira, bem-vindos ao nosso curso de raciocínio lógico. Bem-vindos. Aqui é o professor William falando. Eu peço já de cara desculpas porque eu fiz uma grande besteira quando eu gravei esse curso ainda lá no mês de abril, acho que foi, né? E eu acabei não gravando essa primeira aula sem trazer câmera aqui pra tela, então ficou o tempo inteiro focado em mim, né? E não faz sentido ficar focado em mim. Então, eu estou regravando esse curso agora com essa primeira aula só, né? O resto foi ok, para que a gente fique em dia com isso aqui, para que vocês consigam ir muito bem na prova e gabaritem, beleza? Algumas orientações iniciais, assim, eu queria passar para vocês, né? Que sempre é importante, né? Primeiro, raciocínio lógico, a gente vai estudar aqui. Não vai ter conta, não vai ter cálculo, não vai ter números. Embora eu brinque com algumas equações matemáticas, assim, coisas bem básicas, assim, só para ajudar vocês a entenderem algumas coisas, mas não se usa isso em prova, tá? Então a gente vai trabalhar com noções de verdade, mentira, de negação, de equivalência. Não trabalharemos com número. Então eu espero que isso sirva para te dar um ânimo, assim, para quem não gosta muito de número, né? Então, espero que ajude, tá? Fiquem já de antemão sabendo que não teremos números para trabalhar aqui, ok? Outro recado importante que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: eu acho que seria muito bacana vocês tentarem, assim, né? Esse é um conselho porque para mim deu certo, então eu sempre tento repassar isso para ver se as pessoas tentam, assim, para ver se dá certo para cada um, né? Tentar comprar aquelas fichas pautadas, sabe? Vocês sabem o que é fichas pautadas? É umas fichinhas, assim, de. Não é papel, é um papel mais duro, não sei qual é o material dela, certo? Mas eu aconselharia vocês a pegarem essas fichas pautadas e colocarem ali na ficha pautada os resuminhos das aulas, sabe? O que que eu fazia assim na época que eu tava estudando loucamente, né? Eu colocava as coisas mais difíceis na ficha pautada, aquilo que eu não lembrava, eu colocava ali, né? Aí, por exemplo, tinha um médico para ir, pegava lá e levava junto no médico, a ficha pautada e passava todas as fichas lá. Umas 10 fichas, passava tudo e revisava tudo de raciocínio lógico. Revisava tudo. Então, assim, raciocínio lógico, a questão é revisar, tem que revisar bastante e fazer muitas questões. É por isso que o nosso curso aqui a gente vai ter assim, ó, se eu não me engano, aqui eu gravei 90 questões pra gente fazer aqui em todo o curso. Por aí umas 90 a gente gravou aqui, tá? 90 ou 100, não, eu não lembro mais certo, mas por aí. Agora, isso é o suficiente para eu conseguir aprovar no meu concurso? Talvez seja, talvez não seja, né? Então, dependendo da banca, dependendo do grau de dificuldade da tua prova, sempre é bom tu fazer bastante questões. A mais do que foi feito aqui, mais, se possível mais, se possível sempre mais. Um outro conselho muito importante para raciocínio lógico, principalmente, é tentem fazer questões da banca de vocês. Porque, embora o conteúdo seja o mesmo, o jeitinho de cobrança é diferente. Isso com a experiência que tu vai adquirindo nos anos de concurso, tu vai vendo que o CESP cobra de um jeitinho, o FCC de outro, né? A FGV de outro. Então, aqui no nosso curso eu tentei trazer várias bancas diferentes, pra vocês verem, assim, como cada um pede, né? Como cada uma pede. Ah, mas a minha banca não foi vista, né? Talvez uma banca menor. Eu trabalhei com as maiores aqui, assim, né? Que tem concursos mais nacionais, assim. Então, se a tua banca não foi contemplada aqui, eu peço desculpa de antemão, né? Mas eu aconselho tu a ir buscar questões da tua banca, mas o que nós veremos em aula será o suficiente para responder as questões da tua banca. Só o jeitinho pode ser diferente, o jeitinho da banca cobrar. Então isso não tem jeito, é com treino com a própria banca. Pega a tua banca ali, baixa várias provas dela ali, né? E tenta fazer questões da tua banca, tá? Ah, mas a minha banca tem poucas questões. Ok, então parte para as outras. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Agora, se a banca tiver bastante questões,
e recentes, principalmente, eu aconselho que tu somente faça questões da tua banca. Somente da tua banca, né? Se for possível. Ok? Bom, eu acho que eram esses os recados iniciais, tá? Eu vou pedir, assim, muita tranquilidade. Vou pedir que vocês eliminem, assim, eventuais pré-conceitos, tá? Porque isso aqui que a gente vai ver agora é relativo, é tranquilo, assim, é de boa. Só tem que ter um pouquinho de foco. Se a gente se perder um pouco assim no celular, se perder um pouco nas abas do computador, a gente não vai conseguir pegar a ideia. Depois que pega a ideia, fica bem bom. Mas até pegar a ideia tem que ter um pouquinho de foco. Então eu aconselho tu a largar o celular, fechar as abas do computador, né? Pra gente ter um pouco de foco aqui para pegar a ideia. Ok? Muito bem, gente. Essa é a nossa primeira nossa primeira aula, na verdade, assim, ó, ser bem sincero com vocês, tá? Isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, ele não vai cair na prova assim, tá? Não vai cair, ó. O edital aparece assim, sentenças abertas, tá? Ah, não vai cair uma questão assim, é uma sentença aberta. Não vai cair isso. Não vai cair. Isso aqui, na verdade, que a gente vai ver agora, é uma introdução para o que vai cair mesmo, tá? Então, eu vou levar aqui pro Miro agora, tá? Para não cometer o mesmo erro da aula que eu tô gravando novamente para vocês. Para a gente começar a ver aqui, isso aqui é uma introdução ao raciocínio lógico, tá? Ali adiante que vai começar a vir as questões de uma forma mais incisiva, ok? Ok. Então, eu botei aqui, então, sentenças abertas, beleza? Sentenças abertas. Tá. Então, assim, gente, ó. Pra gente brincar com o raciocínio lógico, como é que vai funcionar, tá? Vai funcionar assim, ó. A questão vai vir com uma frase. Eu vou chamar assim de frase, tá? Eu vou botar uma frase aqui, por exemplo. Nós estudamos português, ok? A questão vai vir com uma frase assim, tá? Essa frase aqui nós vamos tentar a partir de agora, às vezes eu também acaba me passando, tá? Mas nós vamos tentar a partir de agora não chamar mais de frase. Nós vamos tentar chamar de proposição, ok? Nós vamos tentar chamar de proposição ou de sentença também pode ser, ou de sentença. Também as bancas também chamam de sentença, ok? Então, assim, a banca vai vir com uma frase, que a gente vai chamar de proposição ou sentença, ok? Exemplo que eu botei aqui, nós estudamos português. Ok. Primeiro passo é esse. Vamos pensar uma coisa aqui antes de mais nada, tá? Essa proposição aqui, ela pode ser negada. A gente pode pegar essa proposição aqui e negar ela, né? Qual seria a negação de nós estudamos português? Qual seria a negação disso? Assim, sem tu saber nada, tenta pensar comigo. Qual seria a negação? Por exemplo, nós estudamos matemática, seria a negação de nós estudamos português? Não, não, nunca. Ó, se a banca vier dizer, é matemática. Não, não é matemática. A negação de uma proposição sempre vai ser com o não na frente. Então seria, nós não estudamos português. Professor, então sempre a negação é quando sempre tem que colocar o não na frente? Mais ou menos, porque olha só, vamos pensar o seguinte. Em regra é isso. Se a banca vier e disser assim como exemplo para vocês, exemplo 2 da banca, tá? Vou botar assim, exemplo 2. Deixa eu botar em preto, desculpe. Nós não queremos RLM, raciocínio lógico matemático. Nós não queremos RLM, ok? A banca vem e te diz isso. Bom, nesse caso aqui, gente, vamos pensar comigo, ó. Nesse caso aqui é o contrário. Nesse caso aqui,
A negação vai ter que ser o quê? Retirar o não, né? Consegue perceber isso? A negação, portanto, será: nós queremos RLM. Nós queremos RLM. Então, se a banca vier te dizendo: nós estudamos português, a negação disso será: nós não estudamos português. Negação da proposição. Se a banca vier dizendo, com o não já colocado: nós não queremos raciocínio lógico matemático, a negação vai ser o quê? Nós queremos, vai ter que retirar o não. Ficou claro isso? Isso aqui é muito importante. É muito importante, por exemplo, para proposições como assim, ó. Imagina o seguinte: a banca vem e diz assim. Exemplo 3, vou botar aqui no meu cantinho, tá? Exemplo 3. Opa. Ela é bonita. Ok? Ela é bonita. Aí tu vai pensar o seguinte, cara: a negação de ela é bonita vai ser ela é feia, mas não é. A negação não é ela é feia. Não tem nada a ver com feia. Ok? A negação será: ela não é bonita. Ah, professor, então sempre é colocar ou retirar ou não? Assim, ó, vamos lá, tá? Em regra é isso, tá? Ah, tem alguma exceção? Tem uma, duas exceções que eu, na verdade, nunca vi cair em prova. Eu nunca vi. Por exemplo, tem uma exceção, por exemplo, ó, ele está morto. Ele está morto. Qual é a negação? Ele não está morto. Mas ele está vivo também seria uma negação. Mas assim, eu sinceramente aconselho a não dar bola para isso, porque isso não é algo que não vale a pena ver, tá? Então tem duas ou três, uma é vivo e morto. Até esqueci as outras duas agora, assim, porque realmente não cai, não vale a pena a gente perder tempo com isso. Ok, gente? Beleza? Até aqui? Ok, tá. Isso cai em prova? Dificilmente. Isso aqui que a gente viu agora aqui dificilmente vai cair em prova assim pra tu marcar uma assertiva fazendo isso. Mas tu vai usar nos meandros das questões para chegar a alguma resposta depois. Então essa introdução aqui ela é muito importante como algo básico assim para quem está começando a estudar raciocínio lógico, ok? Pessoas, ok. Então olha só, algumas características das proposições, tá? Elas sempre vão ter um verbo. Olha só, elas sempre terão um verbo. Sempre vão ter um verbo. Ó, estudar, querer, verbo ser aqui, né? Então, elas sempre terão um verbo. Beleza? Assim, outra coisa importante, tá? Eu só vou começar a introduzir isso em vocês agora, mas a gente vai ver depois na aula 2 com mais calma isto, beleza? Que é o seguinte. Tá, agora eu não quero. Assim, essas proposições que eu botei para vocês aqui, por exemplo, nós estudamos português, nós não queremos raciocínio lógico, matemático, tá? Isso aqui nós chamamos de são exemplos de proposições simples, tá? São exemplos de vou botar assim, ó. São exemplos de proposições simples. Tudo isso aqui são proposições simples. Por que simples, professor? Porque também existem as compostas, tá? E o que cai em prova mesmo, assim, pra gente conseguir desmembrar ali, são as compostas, tá? Professor, qual é a diferença das proposições simples e compostas? Nós veremos agora, assim, rapidamente, tá? Você só saber o que é, mas na aula 2 nós vamos aprofundar isso com calma. Então, olha só. Proposições compostas nada mais são do que duas ou mais simples, né? Assim, são duas ou mais simples. Então vão ter duas simples ali, pelo menos duas, né? Ou mais.
E elas vão estar unificadas por um conectivo, que a gente chama no raciocínio lógico. Então eu vou botar duas aqui para vocês verem. Por exemplo, eu dormi, ó, o verbo aqui, eu dormi tarde. Ok? Eu dormi tarde. Vou botar uma outra aqui. Acordei com sono. Acordei, o verbo aqui acordar, acordei com sono. Ok? Essas duas proposições aqui, elas vão estar, quando for composta, conectadas por um conectivo. Esses conectivos podem ser o e, o ou, o se, então, o se e somente se, ou, tá? Elas estarão conectadas por isso aqui, por algum deles, tá? Então, diferença entre simples e composta. Simples é só cada uma delas, sozinhas, individuais. Compostas, quando tem duas simples, e elas estarão conectadas por algum destes conectivos. Estes conectivos nós veremos na segunda aula com muita calma. É isso aqui que cai em prova, isso aqui é que é o grande segredo de raciocínio lógico. Ok, gente? Ok. Agora, gente, uma outra coisa muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Por favor, venham comigo aqui. Seguinte. Nós vamos ter que pensar o seguinte, ó. Eu vou pegar essas duas aqui individualmente, tá? Como se fossem duas simples. Beleza? Raciocínio lógico é uma brincadeira onde a gente julga as coisas como falso ou verdadeiro. Entende? Então é uma brincadeirinha, tá? A gente julga essas proposições simples ou compostas como falsas ou verdadeiras. Não se preocupe, nós vamos ver na aula 2 tudo com muita calma, com muito detalhe. Vocês vão conseguir dominar isso com muita tranquilidade, tá? Então, essa proposição aqui, eu dormi tarde, vocês conseguem perceber que eu posso dizer a verdade ou posso estar mentindo. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Certo? Essa proposição aqui, acordei com sono, pode ser verdade ou eu posso estar mentindo. Pode ser falso, né? Assim, né? Ok. Nós pegáramos aqui em cima a mesma coisa. Nós estamos portugueses. Isso aqui pode ser falso ou pode ser verdadeiro, né? Nós não queremos RLM. Isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vocês conseguem assim, ó, perceber que, olha só, nós podemos julgar como verdadeiro ou falsa. Nós podemos julgar, tá? Nós podemos julgar como verdadeiro ou falso, certo? Por enquanto, fique com isso aqui. Uma coisa importante que até, assim, até eu aprendi isso aqui, a minha cabeça não assimilou direito. É o seguinte, eu vou botar aqui, ó, embaixo, por exemplo, um exemplo, olha só. Ana, olha só, vou botar aqui. Ana é estudiosa. Olha o que eu vou falar agora. A Ana é estudiosa. Beleza. Bom, essa proposição aqui simples, eu posso julgar ela como verdadeira ou falsa também. Verdadeira ou falsa. Ok? Certo? Opa, faltou a... Isso, estudiosa. Tá. Quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, o que eu pensava? Eu pensava assim, cara, será que eu tenho que pensar por mim, assim, se a Ana é estudiosa ou não? Por exemplo, olha só que alguém poderia pensar isso. Digamos que eu conheça uma Ana, tá? Eu não conheço nenhuma Ana, mas digamos que eu conheça uma Ana. Aí eu penso, a Ana que eu conheço, ela é estudiosa? É. Então eu digo que é verdade isso aqui. Eu não posso fazer isso. Ou a que eu conheço, ela não é estudiosa, ela é assim, tipo, largada na vida. Posso falar que é falso isso? Não, eu não posso falar isso. Não levem concepções próprias da vida e da história de vocês pra cá. Não levem, nunca levem. Por quê? Porque a questão vai dizer pra vocês se a Ana é estudiosa, é verdade ou se é verdadeiro ou falso. A questão vai dizer pra vocês, tá? Então a questão vai começar, por exemplo, assim, ó. Considerando que Ana é estudiosa é falso. Opa,
A questão diz que é falso. Então tu vai lá e diz que é falso. Considerando que Ana Estudiosa é verdadeiro. Aí tu vai lá, opa, não, então agora então é verdadeiro. A questão diz que é verdadeiro. Por isso que tem que se atentar muito ao enunciado. Tem que se atentar muito ao enunciado. O que eu quero dizer com isso é basicamente isso. Nós vamos resolver questões, vai ficar bem claro isso, tá? Não se preocupem. Nas questões ficará bem claro. O que eu quero que vocês pensem é, não levem concepções da vida de vocês para dizer se é verdadeiro ou falso. A questão vai dizer para vocês. Ok? Ok. Então, tá. Eu tenho mais duas coisinhas para a gente trabalhar aqui nessa primeira introdução, que é o seguinte. Vamos pensar o seguinte, ó. Ana é estudiosa, pode ser verdadeiro ou falso, como eu coloquei aqui, né, pra gente, né? Opa. Pode ser verdadeiro ou falso, como eu coloquei aqui. Pode ser verdadeiro ou falso. Certo. Tá? Então, olha só, vamos imaginar que a questão venha e te diga: Ana é estudiosa, é falso. A questão veio e te falou isso. Certo? A questão veio e te disse: Ana é estudiosa, é falso. Bom, agora vamos pensar juntos. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Nós podemos chegar à conclusão que Ana não é estudiosa, é verdadeiro. Conseguem perceber isso? Se a questão te disse que Ana é estudiosa, é falso, então Ana não é estudiosa, é verdadeiro. Assim, o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, que essa relação que nós vimos aqui de negação, ó, nós estudamos português e nós não estudamos português. Se a questão disser para vocês que isso aqui é verdadeiro, então isso aqui vai ser falso. Conseguem perceber isso? Tu vai ter que chegar a essa conclusão por ti. A questão não vai te dizer que nós não estudamos português é falso. Ela vai te dar uma informaçãozinha ali básica e aí tu vai ter que pensar e chegar à conclusão que o inverso disso, a negação disso, é, nesse caso aqui, enfiar o não. Nós não estudamos português. Ok? Se a questão vem e te diz, nós não queremos raciocínio lógico, ela te fala, olha, isso aqui é falso. Então tu chega à conclusão que nós queremos raciocínio lógico é verdadeiro. Conseguem perceber isso? Isso aqui tem que ficar automático também, tá? Isso aqui é fácil, vamos falar sério, né? A questão vem e te diz, Ana estudiosa é falso. Opa, então é verdade que Ana não é estudiosa. Uma coisa a gente vai ter que desmistificar desde já. Não é porque tem o não que vai ser falso. Entende isso? Não é porque tem o não aqui, ó, que vai ser falso. Não. Nesse caso aqui, a proposição simples que tem o não vai ser verdadeira. Por quê? Porque a questão te disse no enunciado que a Ana estudiosa é falso. Então, a verdade é que Ana não é estudiosa. Então não é porque é verdade que o não casam. Não tem nada a ver isso. Saca isso? Beleza? Isso são coisas básicas que não caem direto. Assim, tu não vai marcar uma alternativa com isso aqui. Só que para chegar na alternativa correta, a gente tem que saber esses pequenos passos. Ok? Certo? Tá. Ok. Dito isso, eu tenho mais só um ponto a tratar com vocês sobre isso aqui. Que é o seguinte. Se o edital vier trazendo assim, ó, sentenças abertas, ok? Sentenças abertas, tá aqui. Tá? Sentenças abertas, na verdade, a banca quer saber de vocês o seguinte, ó. O que não é proposição? O que não é proposição? Digamos assim, ó, vem uma questão e fala para vocês assim, ó. Qual dessas abaixo é uma sentença aberta? Ou seja, ele está te perguntando qual das abaixo não é uma proposição.
Bom, proposição nós já sabemos que tem que ter o quê? Verbo. Tem que ter o verbo aqui, ó, estudar. Deixa eu trocar aqui a cor. Tem que ter o verbo aqui, estudar. Tem que ter o verbo querer aqui, né? A gente tá vendo aqui também o verbo querer, o verbo ser aqui, né? Então, se não tiver verbo, não é a proposição. Olha só, nós vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Deixa eu botar aqui embaixo. O que não é proposição? O que não é proposição? Se não tiver verbo, tá? Então, se não tiver verbo, não é proposição. Ou seja, é uma sentença aberta, tá? Então, pode vir pedindo das duas formas. Sentenças abertas. Pode pedir das duas formas. E não será proposição, tá? Então, se não tiver verbo. Primeira, não ter verbo. Por exemplo, vou botar um exemplo aqui, fiquem tranquilos. Por exemplo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tem verbo aqui? Oi, tudo bem? Não tem verbo. Né? Não tem verbo isso aqui. Portanto, não é uma proposição. Vocês conseguem perceber que oi, tudo bem não tem como julgar se é V ou F? Conseguem perceber isso? Não tem como dizer se é V ou F. A pessoa fala pra ti, oi, tudo bem? Isso é verdadeiro ou falso? Não tem como saber, né? Não tem como saber. Conseguem perceber isso? Então, isso não é uma proposição, tá? Ok? Combinados? Ok. Segundo caso de não proposição, ou seja, de sentença aberta. Agora sim, né? Não me matem, tá? Mas é assim, então a gente vai ter que aceitar. Quando houver... Opa, eu botei... É pra ser um U aqui, tá? Quando houver ponto de interrogação. Ah, tá. Mesmo com verbo. Olha só. Vou botar assim, mesmo que tenha verbo. Por isso que eu falei que eles vão querer me matar. Mesmo com verbo. Então, se tiver um ponto de interrogação no final da frase, não será proposição. Mesmo que tenha verbo nessa frase, sim, mesmo com verbo. Por isso que eu botei bem grande aqui, ó. Mesmo com verbo. Então, um exemplo. Você gosta de estudar? Você gosta de estudar? Tá aí. Tem verbo, né? E tem ponto de interrogação. Se tiver ponto de interrogação, não é proposição, é uma sentença aberta. Isso sim pode cair, gente, tá? Assim, diretamente, digamos assim, tá? O que eu falei antes cai, mas assim, nos meandros da questão. Isso aqui, de o que não é proposição, isso aqui cai direto. Assim, cai, é uma questão já, tá? Então, você gosta de estudar. Tem um verbo aqui, tu pensar uma proposição, mas tem ponto de interrogação, portanto, não é. É só pensar comigo o seguinte, ó. Dá pra julgar V ou F isso aqui? Não, né? Vamos falar sério. A pessoa fala pra ti, você gosta de estudar? Aí tu pensa V ou F? Não. Não faz sentido isso também. Então, quando não tem verbo, quando tiver ponto de interrogação, mesmo que tenha verbo, tá? Isso tudo não é proposição. Terceira possibilidade. Quando houver ponto agora de exclamação. Ponto de exclamação. Mesmo com verbo. Se tiver ponto de exclamação, também não é proposição, ou seja, é uma sentença aberta. Não é possível julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. Ok? Então, por exemplo,
Torci muito pelo time. Tô inventando aqui uma frase, tá, gente? Torci muito pelo time, ponto de exclamação. Viu a exclamação? Não é preposição. Mesmo que tenha o verbo, ok? E o quarto e último exemplo é assim, ó. É quando houver verbo no infinitivo. Infinitivo, desculpa. No imperativo, desculpa. Verbo no imperativo. O que é verbo no imperativo? Vamos lá, linha de português. Verbo no imperativo é aquele que expressa uma ordem, né? Então, por exemplo, olha só. Exemplo. Fecha a porta, é uma ordem, eu tô mandando. Fecha a porta. Fecha a porta, eu tô mandando. Esse verbo aqui, ele tá naquilo que a gente chama de infinitivo, feche, né? É uma ordem, feche. Guarde a louça. Estude português. Revise a matéria, né? Tudo isso são ordens, são verbos que estão no imperativo. Eu falei infinitivo, é imperativo, tá, gente? É imperativo, imperativo é ordem, tá? Infinitivo é ir. Tô viajando na maionese. Então, apareceu o verbo no imperativo, ordem, fecha a porta, não será proposição também, ok? Então nós temos 4 possibilidades de sentenças abertas, onde não será proposição. Quando não tiver verbo, quando tiver ponto de interrogação, e mesmo que tenha verbo ali no meio, quando houver ponto de exclamação, mesmo que tiver verbo ali no meio, e quando o verbo estiver no imperativo, uma ideia de ordem. Feche a porta, estude português, guarde a louça, revise matemática, dobre a roupa. Tudo que expressar ordem, tá? Então isso não será proposição, beleza? Ok? Muito bem, gente. Essa primeira introdução nossa era mais para vocês pegarem esses conceitos básicos de verdadeiro e falso, né? De julgar verdadeiro e falso, proposições simples e a composta, onde tu tem duas simples conectada por conectivos. E esses conectivos é que são o grande segredo das provas, né? É isso que cai nas provas realmente. Essa noção de vocês não levarem concepções da vida própria para marcar V ou F, né? A questão vai te dizer se aquela proposição é falsa ou verdadeira, beleza? E essa brincadeira aqui Bom, a questão diz que Ana é estudiosa é falso. Bom, então por óbvio, Ana não é estudiosa, é verdadeiro. Imagina o seguinte, assim, quando a gente pensa, quem gosta de matemática, assim, né? Quando a gente pensa em frações, tá? Eu falo pra vocês, eu comi 4/8 da pizza. Quanto sobrou? Bom, se eu comi 4/8, sobraram outros 4/8, né? Só que as questões não vão te dizer quanto que sobrou. Elas vão te dizer só quanto que eu comi, que foi os primeiros 4/8. E tu tem que ali então fazer o raciocínio para desvendar que ainda restam 4/8 que restaram. Aqui a brincadeira é mais ou menos a mesma. A questão de diz, a Ana estudiosa é falso. Bom, se Ana estudiosa é falso, então Ana não é estudiosa é a verdade. Se a questão te diz Ana estudiosa é verdade, bom, então Ana não é estudiosa é falso. Tu tem que trabalhar esse raciocínio para pegar o sentido inverso, que a gente chama em raciocínio de negação, tá? Beleza? Deixa eu ver uma coisinha aqui antes. Eu tenho uma questãozinha aqui, ó.
sobre essa primeira parte que, gente, sinceramente, tá? Vou dizer pra vocês uma coisa bem sincera aqui. Essa primeira parte aqui, dificilmente terão questões diretas sobre isso aqui, tá? Nós vamos usar esses conceitos básicos nas questões mais avançadas que nós veremos com as aulas seguintes, tá? Claro que às vezes aparece, como eu trouxe isso aqui para vocês fazerem, né? A gente fazer juntos, mas, enfim, né? Não é a regra, tá? A regra é fazer questões de outras coisas que nós veremos nas aulas seguintes, ok? Então, olha só, é uma questão de 2022 da Quadrix, Conselho Regional de... Opa! Conselho Regional de Psicologia, eu acho que é. Me dê um segundinho só aqui, por favor. Tá. Considerando as proposições, a comida favorita de Magali é melancia e cascão tem medo de chuva sejam... Olha só o que ele falou aqui pra gente, ó. Ele falou sozinho, sem eu fazer nada, né? Ele falou pra nós que a comida favorita de Magali é melancia e cascão tem medo de chuva. Ele falou que elas são verdadeiras, ó. Ele falou aqui, ó. Não fui eu que fiz nada, ele que falou pra gente, né? Foi ele que falou. Eu não tive que pensar, ai gente, será que eu li já algum episódio do Gibi da Magali, onde a Magali diz que a comida favorita dela é melancia? Eu não lembro disso. Não, não é tu que julga isso, tu entende? A questão vai te dizer, tá? Então, ó, a frase Mônica é dona de rua é uma proposição. Aí tu pensa, tem o verbo aqui, né? É uma proposição. Só que não, por quê? Porque tá aqui, ó, ponto de exclamação, ó. Tá vendo ele aqui? Então, não é uma proposição. Não é gabarito errado. Ok? É um detalhezinho, eu sei, né? Mas com o tempo vocês vão pegar a ideia, a manha disso aqui com tranquilidade e vão fazer com tranquilidade, sem medo de errar, tá? Olha só, então para essa primeira conversa inicial, isso aqui é o suficiente pra gente, tá? Lembrem o que não é proposição, que são aqueles 4 casos, e lembrem as brincadeirinhas de verdadeiro e falso e suas respectivas negações das proposições simples. Veremos agora em seguida as compostas, que é o que cai de verdade mesmo, e os seus conectivos, ok? Beleza, sigamos juntos, até a próxima.